Eu entrei no Hospital Fir-Loyola, final da década de 60, 69, mais exatamente, em dezembro de 69. Na época, eu gostava muito de eletrônica e queria associar a medicina com a eletrônica. Então eu fui estagiar no serviço de radioterapia do hospital. Naquela época existia um serviço, era o único serviço no norte do Brasil, era do Hospital Fir-Loyola, naquela época comandado pelo Dr. Afonso Viana Neto e pelo Dr. Hugo Jordão. Então eu estagiei no serviço de radioterapia durante aproximadamente uns 2 anos. Depois disso, eu passei a estagiar no serviço de cirurgia de cabeça e pescoço. Também era o único serviço do norte, na época chefiado pelo Dr. José Walter Moura, e nós trabalhamos juntos até eu me formar. Fiquei no serviço de cabeça e pescoço. Quando eu me formei, consegui, através do Hospital Fir-Loyola, fazer residência no Instituto Nacional do Câncer. Passei 2 anos e pouco no Instituto Nacional do Câncer, fiz também 1 ano de especialização na PUC, no Rio de Janeiro. Em seguida voltei para o hospital, fui lotado no serviço de cirurgia de cabeça e pescoço e continuei trabalhando até que em 1987, no governo do Dr. Hélio Gueiros, eu fui convidado a assumir a diretoria clínica do hospital. Nessa época o diretor-geral era o Dr. Fernando João Sampaio, e por diversas vezes eu ocupei a direção-geral do hospital. Um dado importante dessa época é que nós conseguimos instalar o primeiro serviço de UTI pediátrica do norte do Brasil, entendeu? Então, naquela época, nós conseguimos montar aqui no Hospital Fir-Loyola o primeiro serviço de UTI pediátrica do norte do Brasil. Foi o primeiro serviço, não existia. Nessa época também nós conseguimos instalar aqui um primeiro serviço de fissurados lábio-palatais, e associado a isso ao o primeiro serviço hospitalar de fonoaudiologia do norte também. Então essas foram algumas das coisas que nós promovemos no hospital nessa época. Nesse período todo eu fui de acadêmico a chefe de ambulatório, fui vice-diretor do hospital, ocupei a diretoria-geral do hospital e depois de algum tempo voltei para a cirurgia de cabeça e pescoço e já há alguns anos, há cerca de 10 anos, eu assumi a chefia da clínica de otorrinolaringologia e também o departamento de cirurgia especializada do hospital. Então eu tenho toda uma vida dedicada ao final. A filosofia de trabalho daquela época era diferente. O hospital era um hospital mais fácil de administrar, tinha menos pessoas. Nós convivíamos na época, durante algum tempo, com 3 instituições aqui dentro. Nós tínhamos a Faculdade de Medicina do Estado, tínhamos o Hospital Fir-Loyola e tínhamos o Hospital do Servidor do Estado. Então, realmente, eram 3 instituições aqui dentro. Direções distintas, tá? Dava um pouco mais de trabalho de você administrar, mas na época a gente tinha o apoio do governo do Estado. De modo que a filosofia de trabalho, em termos de direção, mudou muito, e de filosofia de trabalho mudou muito, porque depois que a saúde foi municipalizada, ficou um pouco mais difícil para nós gerirmos as coisas aqui dentro, porque nós ficamos subordinados à SESM. Então, realmente, naquela época, nós agendávamos uma cirurgia, por exemplo, e nós tínhamos certeza que naquela época, num determinado dia, nós faríamos aquela cirurgia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você depende de uma série de procedimentos que não são só próprios do hospital. O hospital é subordinado à SESM em termos de repasse, em termos de autorização de guias hospitalares de internação. Então, realmente, é um tempo totalmente diferente. Eu agora, há coisa de 2 meses atrás, fiz 35 anos de carteira assinada aqui no Hospital Fir-Loyola e já estou pensando realmente em tirar meu time e dar lugar para os mais novos. Eu tenho já, se contar do tempo de estudante, já 41 anos aqui dentro, 42 anos praticamente. Então já está na hora de passar a bola para os outros. A Fir-Loyola foi a minha única escola. Eu costumo dizer sempre que eu me formei em medicina sem nunca ter visto um parto na minha vida. Porque realmente eu me dediquei à especialidade desde quando eu era acadêmico. Desde quando eu era acadêmico, o Hospital Fir-Loyola me proporcionou fazer estágios fora do Brasil. Eu fui estagiário dos 2 maiores hospitais de câncer do mundo, o Memorial em Nova York, por onde eu estive 2 vezes,
e também no MD Anderson em Houston, no Texas, também onde eu estive no primeiro curso para oncologistas brasileiros. A Filora, na época, mandou 2 representantes, eu fui um deles. Então a Filora me proporcionou um crescimento profissional muito grande. Eu devo dizer que tudo que eu aprendi profissionalmente eu devo muito a essa instituição. Em termos de crescimento pessoal? Também. A Filora me deu grandes oportunidades. Tudo que eu consegui em decorrência dessa minha vida profissional aqui dentro, eu devo ao Filora. O momento mais marcante realmente eu acho que foi quando eu assumi a diretoria clínica do hospital, porque eu que entrei aqui como acadêmico, fui chefe de ambulatório, quer dizer, galguei diversos postos aqui dentro do hospital, você se sente realizado quando você pode chegar à diretoria, principalmente a diretoria clínica, e tentar implantar alguns serviços, como no caso nós implantamos, de neonatologia, coisas que realmente a população na época precisava, que não era em Belém, não tinha no norte do Brasil. Então nós fomos pioneiros aqui em serviços de fissurados, serviço de neonatologia, primeira UTI pediátrica, e etc. São coisas que realmente me realizaram profissionalmente. Fazer um trabalho em prol dessa população, na época, ainda carente hoje, mais carente muito mais naquela época. Você acha então que o hospital tem grande importância para o povo? Sem dúvida nenhuma, durante muitos e muitos anos, ainda hoje o Hospital Filora ainda é a principal referência de câncer. Nós somos a instituição que consta nós todos os profissionais aqui constamos da União Internacional de Combate ao Câncer, da UICC, somos todos registrados lá, como profissionais capacitados para o exercício da cancerologia. Então, o Hospital Filora é um marco na medicina do estado do Pará. Não se pode falar em oncologia no Brasil sem lembrar do Hospital Filora. O Hospital Filora foi uma das instituições pioneiras no tratamento do câncer no Brasil, uma das pioneiras. Foi o primeiro serviço de radioterapia do Norte, foi o primeiro serviço de quimioterapia do Norte, foi o serviço que teve os profissionais todos formados na época, através de um convênio entre o Hospital